favor, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10, com o tema O Verdadeiro Bom Samaritano. A partir do versículo 25, vamos ler esse texto. Eu vou ler na minha Bíblia com a Nova Versão Internacional, NVI. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Então fala da intenção do coração desse homem. E ele lhe perguntou, eu quero que você preste bem atenção nas duas perguntas que esse homem faz para Jesus. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? É a primeira pergunta. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, a segunda pergunta, quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Irmãos, a história do bom samaritano é uma das parábolas mais famosas de Jesus. Na verdade, chamar pessoas ainda hoje em dia de bom samaritano é um elogio. Você sabe, existem até hospitais com o nome de bom samaritano. Agora, enquanto essa parábola é extremamente popular, por outro lado, nem sempre ela é corretamente entendida. A lição dela, o que está por trás dela. Isso me lembra aquele menino que na escola dominical aprendeu sobre o bom samaritano e ele contou à sua mãe a história com riquezas de detalhe. Ele tinha todos os fatos, ele tinha todos os personagens na cabeça, os papéis de cada personagem, e a mãe ficou impressionada. Então a mãe lhe perguntou, muito bem meu filho, qual é a lição? O que essa parábola nos ensina? Depois de pensar um tempo, o menino então respondeu, mamãe, eu acho que ela quer dizer que quando nós estivermos em apuros, os outros deveriam nos ajudar. Bom, não é exatamente isso. É comum a gente ler rapidamente uma história, especialmente quando a gente já conhece, já está familiarizado com ela. E nessa noite eu vou voltar a essa história, e aí talvez você esteja sentado aí pensando, nossa, eu já ouvi tanta mensagem sobre o bom samaritano, o que essa história tem de novo? É o mesmo de sempre. Mas eu gostaria de pedir a você um pouco de paciência. Eu vou abordar essa passagem de um outro ângulo, na esperança de que nós encontremos o propósito real dessa parábola e depois um desafio para a nossa vida. Quando a gente estuda a história, essa história, antes de entrar na história do bom samaritano,
vamos ver o contexto, vamos ver o que estava ao redor dessa história. Lucas 10, existem duas divisões estruturais nessa história, e cada uma é introduzida por uma pergunta. Essa cena, ela é dividida em duas partes, e cada parte começa com uma pergunta. A primeira pergunta foi exatamente essa: o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Versículo 25, nós lemos: certa ocasião um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? É a primeira pergunta. Um perito na lei, esse cara é um grande estudioso do Velho Testamento, da lei que nós conhecemos como os 10 mandamentos, mas ele queria fazer um teste em Jesus. Era uma pegadinha, era uma armadilha. Especificamente, esse estudioso das Escrituras era assim um tipo sofisticado de caçador de heresias, vamos pensar assim. E ele estava tentando desacreditar Jesus, tentando colocar Jesus numa posição difícil. Mas você percebe a contradição na pergunta dele? Você entendeu a pergunta dele? Ele está perguntando o que nós deveríamos fazer para herdar a vida eterna. Pense em herança. O que você tem que fazer para receber uma herança? Nada. Uma herança não é algo pelo qual nós trabalhamos. Uma herança não é algo que nós batalhamos para receber, para conseguir. Herança é presente. Mas como Jesus frequentemente fazia, Jesus retornou para ele com uma pergunta. A resposta de Jesus é uma pergunta. Versículo 26, Jesus pergunta: o que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Note que Jesus o levou para a Bíblia. Jesus o levou de volta às Escrituras. É algo que nós deveríamos fazer sempre, levar ou voltar para as Escrituras. E aí o homem responde corretamente, citando outros trechos da Escritura. Bom, diz o texto: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Você está entendendo o diálogo? Esse homem se aproxima e pergunta: o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus então, por sua vez, diz assim: o que diz as Escrituras? E o homem responde dizendo: bom, as Escrituras diz para eu amar a Deus e para eu amar o próximo. E aí no versículo 28, Jesus afirma que a resposta está correta, usando a palavra grega ortos. Significa convicção correta. Está certo, você está muito certo. E ao mesmo tempo Jesus vira a mesa e ele mostra para o perito da lei quem era ele. Jesus em seguida adiciona essas palavras: faça isso e você viverá. Isso se refere ao comportamento correto. Comporte-se dessa maneira e você terá a vida eterna. Ou seja, Jesus está dizendo que se você quiser usar a lei como meio para entrar no céu, então é melhor seguir tudo que está nela. Se você quer usar a lei para entrar no céu, se você quer usar os 10 mandamentos para entrar no céu, então ame a Deus todo segundo, toda hora, todo dia, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com toda a mente, do dia em que você nasceu até o último suspiro sobre esta terra. E é dessa maneira que você vai entrar no céu. A expressão faça isso, o que Jesus está dizendo: muito bem, você respondeu corretamente, então vá e faça isso. Quer dizer, faça isso continuamente. A palavra amor que o perito da lei usa está no tempo presente, significa amar constantemente, amar continuamente. Ame a Deus continuamente, o tempo todo. Inclui amar o próximo continuamente, perfeitamente, o tempo todo. Esse é o padrão que Deus fixa. Se você quer entrar no céu, faça isso. Se você quiser entrar, então seja perfeito em amar a Deus, desde o primeiro dia da sua vida até o seu último dia. Mas se você cometer um erro, você está fora.
fora. O perito na lei foi condenado exatamente pela lei que ele mesmo citou, exatamente. O propósito da lei, queridos, a lei de Deus, os 10 mandamentos, não é salvar o homem. O propósito dos 10 mandamentos é mostrar a figura do homem perfeito, e mostrar para mim, e mostrar para você, que eu e você não somos o homem que Deus gostaria que nós fôssemos, não somos. Romanos 3, versículo 20, Paulo já sabia disso, dizendo: portanto ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Ninguém conseguirá obedecer à lei de Deus 100% o tempo todo, pois é mediante da lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei apenas mostra quão pecador nós somos. Queridos, a lei de Deus não apenas mostra o nosso pecado, mas também mostra que se nós não mantivermos toda a lei o tempo todo, então nós somos amaldiçoados, nós estamos fora. Cair uma vez é fracassar para sempre, sempre. A lei destaca que nós somos pecadores e que nós estamos numa necessidade desesperadora de um Salvador. O que eu faço para herdar a vida eterna? Seja perfeito. Mas eu não sou. Ame o seu próximo perfeitamente. E aí vem a segunda pergunta. E a segunda pergunta é essa aí: quem é o meu próximo? A resposta de Jesus deixa o perito nervoso, o homem da lei nervoso. Provavelmente ele está lamentando ter feito aquela pergunta. Um pastor escreve que a situação é como levantar a mão numa classe de aula cheia para fazer uma pergunta ao professor, e o professor faz você se parecer um bobo. Aí você pensa: por que eu fui perguntar? O homem deveria ter dito algo como: é verdade, Senhor, eu admito a minha incapacidade, eu não posso cumprir a lei perfeitamente, então o que eu deveria fazer, Senhor? Mas o versículo 29 diz que ele está procurando um furo na lei. E a sua segunda pergunta, versículo 29 diz: mas querendo ele justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? O homem está tentando se defender, se livrar da responsabilidade. Ele está pedindo uma definição da palavra próximo. Ele está tentando ser absolvido num detalhe técnico. Sabe como os advogados ficam buscando uma brecha na lei, um detalhe para poder inocentar os seus clientes? É mais ou menos isso. Esse perito na lei agora está tentando buscar uma brecha. Ok, eu não posso cumprir a lei toda, eu não posso amar o meu próximo, mas quem é o meu próximo? É interessante que naquela época havia uma grande discussão sobre realmente quem era o próximo. Eles queriam saber quem estava dentro e quem estava fora. Os judeus interpretavam que o próximo era uma pessoa chegada, um judeu da mesma categoria. Já os judeus fariseus, eles rejeitavam as pessoas comuns. O próximo é aquele que está no meu nível. As pessoas comuns estão longe disso. É o que os fariseus diziam. Esse homem quer que Jesus trace um círculo, dizendo: olha, esses estão dentro e esses estão fora. Mas, irmãos, a questão é muito maior do que esse perito podia imaginar. O perito queria um limite legal para fazer o mínimo que a lei exigisse. As pessoas fazem isso o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Qual é o mínimo? Qual é o mínimo? O mínimo para eu ser salvo. O mínimo para eu entrar no céu. Qual é o mínimo? Até onde eu posso ir? Quais os limites? Alguns contam com ser uma pessoa boa para entrar no céu. Outros sabem que não são tão bons assim, então eles tentam reduzir o padrão de Deus, o critério de Deus, os valores de Deus para a sua entrada no céu. Será que isso descreve você? Será que você é esse tipo de pessoa? Será que você é bom o suficiente para entrar no céu? Ou será que você pensa que você pode dar um jeitinho, justificar a si mesmo, rebaixando o padrão de Deus, para de alguma maneira você conseguir estar dentro? Jesus não responde diretamente à pergunta: quem é o meu próximo? Jesus não responde. Ele conta uma história, é uma parábola, não é uma história verdadeira. Ele não cita os filósofos gregos, ele não dá uma aula de teologia, ele não faz um discurso longo,
ele não prega uma mensagem. Em vez de teoria, Jesus apresenta um caso. Ele poderia ter arruinado o homem, ele poderia ter colocado o homem abaixo de tudo, mas ao invés disso ele dá uma segunda oportunidade. Superficialmente, essa parábola popular, que a gente conhece como bom samaritano, é uma história simples. Talvez a gente pense assim, é uma história sobre ser amável com as outras pessoas. Mas a lição dela é mais profunda. Essa história, irmãos, é projetada para mostrar a cada um de nós quão pecadores e egoístas nós somos. A nossa única esperança de salvação para ir para o céu é ser justificado por Jesus. É o que está por trás dessa história. Não é fazer boas obras. Ser bom não é bom o suficiente, porque nenhum de nós é bom o suficiente para herdar o céu de Deus. Nenhum de nós. Então vamos lá, para a gente não cair na armadilha de ser óbvio e contar a história que você já conhece de trás para frente, de frente para trás, eu quero inverter. Hoje eu quero contar essa história do ponto de vista do homem machucado, do homem assaltado, ok? Como é que o homem assaltado contaria essa história? Eu penso que seria mais ou menos assim. Boa noite, gente. Eu me chamo Jonas e eu vim aqui dar o meu testemunho para vocês. Um dia eu estava em Jerusalém e terminei o que eu tinha de fazer em Jerusalém. Eu estava com pressa para voltar para casa. Minha casa era em Jericó. E eu saí de Jerusalém apressado, não tomei os cuidados necessários. Eu queria chegar logo em casa e não pensei muito nos assaltantes que poderiam haver na estrada, embora eu soubesse que aquela estrada fosse muito perigosa. Pessoas já haviam sido assaltadas nela. Pessoas já tinham morrido nessa estrada, mas eu estava com pressa. E fui fazer aquele trajeto sozinho. E é claro, no meio do caminho, um bando de assaltantes me parou. E eles não só me assaltaram, eles me espancaram. E eles bateram muito, muito. E eles me bateram tanto que eu fiquei caído à beira da estrada. Ossos quebrados, dor por todo o corpo, feridas e sangue escorrendo por todo o corpo. Meus olhos inchados quase não podiam enxergar nada. Eu fiquei caído ali não sei por quanto tempo, 1, 2 horas talvez, até que de longe eu consegui ver que se aproximava um homem, e ele usava roupas de sacerdote. Queridos, eu quero dizer para vocês que eu fiquei tão feliz, embora meu estado fosse tão crítico, eu sentia a vida saindo do meu corpo, mas eu pensei no meu coração como Deus é bom para mim. Embora eu esteja nessa situação, Deus me enviou o sacerdote, e certamente o sacerdote vai cuidar de mim. Mas não foi isso que aconteceu, gente. Quando o sacerdote se aproximou, para meu espanto, ele me olhou, ele viu que eu estava vivo, mas ele atravessou a estrada para o outro lado e foi embora. E eu fiquei ali sem acreditar no que estava acontecendo. E eu fiquei mais 1 ou 2 horas agonizando, cheio de dor, sangue escorrendo por todas as minhas feridas, até que eu avistei um levita. Você sabe o que é um levita? Levita é aqueles caras da tribo de Levi que trabalham no templo. Eu conhecia aquele levita, conhecia porque eu já o havia visto no templo. Ele cantou no coro algumas vezes. Eu já o havia visto no templo fazendo serviço e servindo as pessoas dentro do templo. E aí eu pensei, sim, agora Deus me enviou a pessoa certa. Essa pessoa está o tempo todo lá no templo ajudando outras pessoas e ele vai me ajudar. E quando ele chegou bem pertinho de mim, nossos olhos se cruzaram, e por incrível que pareça, ele também foi embora. E eu fiquei ali, caído, na beira da estrada, sangrando, cheio de dor, e a vida indo embora do meu corpo. Eu não sei por quanto tempo mais eu permaneci naquela situação, 1 ou 2 horas a mais, mas eu vi uma terceira pessoa se aproximando, e pelas roupas que ela usava, era um samaritano. E agora a minha oração foi uma oração de desespero e não de louvor a Deus. Você sabe por quê? Nós, judeus e samaritanos, nós não nos entendemos muito bem há muitos anos. Você sabe, os samaritanos são quase que nossos inimigos. Nós não gostamos uns dos outros. E eu pensei, agora eu estou perdido. Esse samaritano vai pisar no meu pescoço. E a vida que já saía do meu corpo, agora de fato vai embora. Porque esse samaritano vai aproveitar a oportunidade e vai me matar. Mas por incrível que pareça,
Ele parou do meu lado, ele observou as minhas feridas, ele abriu a sua bagagem, pegou uma garrafa de vinho, uma garrafa de óleo, e ele limpou as minhas feridas, ali mesmo, na beira da estrada. Eu não conseguia falar nada, eu não conseguia articular uma única palavra, tão machucado que eu estava. Mas ele não apenas cuidou de mim, ali dando os primeiros socorros, à beira da estrada, ele me pegou no colo, e ele me colocou sobre o seu animal. E ele que vinha montado no animal, agora ele ia andando, e eu, sentado no seu animal, ele me levou até a hospedaria, que ficava alguns quilômetros à frente. A noite inteira eu agonizei, quase morri, mas a noite inteira ele cuidou de mim. No dia seguinte eu estava melhor, mas ainda numa situação muito crítica, ele precisava seguir viagem. Então ele disse para o dono da hospedaria, na minha frente, na minha presença: cuide dele, tudo que você gastar com ele, eu vou te reembolsar. E ele foi embora e me deixou ali, sob os cuidados de alguém que ele mesmo comissionou. Foi assim que Deus me favoreceu naquele dia, usando um samaritano para abençoar a minha vida. Queridos, eu vejo duas aplicações dessa parábola. Duas aplicações. Dois pontos principais. Primeiro, para os membros dessa igreja. Jesus pressiona o homem religioso com uma pergunta. A pergunta é: qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O sacerdote, o levita ou o samaritano? A resposta foi: aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. E aí Jesus então lhe disse: vá e faça o mesmo. A pergunta não é: quem é o meu próximo? A pergunta é: eu estou sendo sensível a todas as pessoas, até mesmo os meus inimigos? O perito da lei põe a ênfase no fato de se uma pessoa era ou não merecedora do seu amor. Jesus põe a ênfase na pessoa que demonstra amor. A ênfase não está em quem precisa do amor, a ênfase está em quem demonstra amor. O perito da lei queria uma definição, um limite. Perguntar quem é o meu próximo é procurar um furo na lei, é focar na reivindicação de que os outros estão usando o meu tempo, a minha energia, o meu recurso, e quem é que merece isso? A pergunta não é essa. Perguntar que próximo eu sou é focar no que eu devo fazer às pessoas que sofrem ao meu redor. Queridos, o perito da lei respondeu corretamente quando ele disse que o próximo era aquele que teve misericórdia. Note que ele não consegue nem dizer foi o samaritano, ele não consegue nem dizer isso. Ele é exortado por Jesus a ir fazer o mesmo que o samaritano fez, não uma única vez, mas fazer isso como estilo de vida, de serviço amoroso ao próximo. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado para não permitir que a nossa religiosidade se torne uma desculpa para excluir aqueles que você não gosta. Eu acho tão estranho como alguns líderes e pastores proeminentes no nosso Brasil vão para a televisão e batem tão firme e tão de maneira tão enfática na cabeça dos pecadores, de maneira que os pecadores olham para a igreja como se a igreja fosse a juíza de todos eles e começam a odiar a igreja. Pastores que vão para a televisão e não demonstram nenhum amor pelo homossexual, pelo bêbado, pelo perdido, e pregam um evangelho de condenação, uma religiosidade que afasta as pessoas da igreja. Irmãos, a coisa irônica nessa parábola é que os sacerdotes deveriam servir como agentes públicos de saúde. Parte do serviço dos levitas deveria fazer é distribuir esmolas para aqueles que são necessitados, para os pobres, e eles não fazem isso. Vejam bem, as pessoas religiosas nessa história, elas tiveram a oportunidade de fazer a coisa certa, mas elas não praticaram o que haviam aprendido.
Elas gastaram o tempo todo adorando, louvando a Deus, mas não transformaram isso em prática de vida. Meu querido, que adianta você entrar nesse culto e participar cantando, louvando a Deus, levantando as mãos, adorando e cultuando o seu Deus, e amanhã você não colocar em prática esse cristianismo? Que te adianta você louvar a Deus, ouvir a palavra de Deus, e amanhã você não viver essa mesma palavra? Esses homens, os sacerdotes, os levitas, que passaram ao lado do homem ferido, eles vieram da presença de Deus, eles estavam em Jerusalém, o lugar de culto a Deus, provavelmente no templo de Jerusalém, o lugar de culto a Deus, mas parece que a presença de Deus, de alguma maneira, não era vista na vida comum desses homens. A gente pode cantar, seja engrandecido, ó Deus da minha vida. A gente pode cantar, eu fico maravilhado quando eu vejo as tuas obras, numa adoração linda, fantástica, e ainda assim passar do outro lado da calçada, quando a gente vê pessoas sofrendo. Que coisa! Versículo 31 diz: aconteceu de estar descendo pela estrada. Acho tão interessante isso. O sacerdote, aconteceu de estar, o sacerdote também descendo pela estrada. Aconteceu de estar o levita também descendo pela estrada. Eu creio que essas coisas não acontecem por acaso. Deus está por trás dos panos, orquestrando os nossos dias, as nossas agendas, as nossas atividades. Deus está planejando encontros que nós vamos ter para suprir necessidades. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz mais ou menos isso: pois foi Deus quem nos fez quem somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Parece que esse texto diz que Deus prepara esses encontros para a gente praticar as boas obras. Irmãos, nós precisamos ter certeza que nós estamos prontos. Eu me entristeço quando eu penso sobre quantas boas obras eu mesmo deixei de realizar, boas obras que Deus preparou para que eu realizasse. Eu me entristeço. Será que você vai mudar de calçada toda vez que Deus, propositadamente, trouxer pessoas necessitadas até você? Pratique atos de generosidade, pratique atos de compaixão. Provérbios 21, 13 diz: quem recusar ouvir o grito do pobre, também gritará e não será ouvido. Quando o samaritano viu o homem ferido, teve piedade dele. Isso é uma palavra muito forte. No grego significa que o estômago se revolveu, o intestino, sabe, ele sentiu aquela coisa vindo lá de dentro. É a ideia de estar profundamente comovido. Uma das melhores definições que eu já ouvi de compaixão é: a sua dor no meu coração. Isso é compaixão, é a sua dor no meu coração. A emoção do samaritano o conduziu ao movimento, o conduziu à ação. A compaixão leva à ação. Ver o ferido conduziu ele à compaixão, e a compaixão o conduziu ao serviço, à ação. Ele viu, ele sentiu, ele se aproximou, ele ajudou, ele sacrificou, ele deu, ele carregou. Todas as partes do samaritano estavam envolvidos com aquela situação: seus olhos, seu coração, seus pés, suas mãos, seus pensamentos, seu tempo, suas posses, sua fala, seu dinheiro. Ele quis ajudar. E ainda que nós não possamos ser salvos pelas boas obras, queridos, aqueles que são salvos praticarão boas obras. Nós não praticamos boas obras para sermos salvos, não, nós somos salvos, e porque somos salvos, vamos fazer boas obras. Boas obras não é causa da salvação, salvação é causa das boas obras. Boas obras não salvam ninguém, mas salvação nos leva a fazer boas obras. Olha o que o amor verdadeiro diz: o mundo inteiro é o meu bairro, e todo ferido é o meu próximo. Eu farei o que puder para ajudar quem puder, sempre que puder, usando qualquer coisa que estiver ao meu alcance, com a ajuda de Deus. É isso que o amor verdadeiro diz, é isso que o cristianismo diz. É isso que você tem vivido?
Essa é a aplicação para a igreja. Esse é o puxão de orelha que a parábola faz. A igreja. Vamos voltar para a pergunta do perito da lei. Quem é o meu próximo? Levando em conta essa história, nós podemos responder a pergunta desse modo: o meu próximo é qualquer pessoa que esteja necessitada. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa que esteja necessitada e eu cruzar o caminho e poder ajudar. O meu próximo é essa pessoa. Diante dessa definição, você nunca saberá quando você vai encontrar o seu próximo. Você encontrará o seu próximo em todos os lugares que você for. Outra coisa, não diga, eu farei mais quando eu souber mais. Sabe aquelas pessoas que se recusam a dar esmolas, dizendo assim: eu não vou dar esmola, vai que ele pega o dinheiro que eu der para ele e beba cachaça. Eu não preciso saber o que ele vai fazer com o dinheiro. Se ele está em necessidade e eu posso ajudá-lo, então por que não ajudá-lo? Se você quer ajudar, dá um prato de comida. Se você quer ajudar, leva para um abrigo. Se você quer ajudar, dá um cobertor, paga um sanduíche. Mas não diga, eu não vou ajudar até que eu saiba mais. Você já sabe demais. Haja sobre o que você já sabe e Deus vai abençoar você. Não diga também, se eu estiver passando por uma estrada e acontecer de ver um homem agonizante, aí eu vou parar e aí eu vou ajudar. Não, querido. A pessoa agonizante já está ao seu redor, ela já está perto de você. Ela é o jovem, o idoso, o rico, o pobre, o negro, o branco, é o asiático, é o hispânico, é o nordestino, é o muçulmano, é o hindu, é o ateu, é o homossexual, é uma criança órfã, é um mendigo, é um divorciado, uma vítima de câncer, um portador de HIV, um engenheiro sem trabalho, uma mãe solteira, uma viúva solitária, uma pessoa recém-chegada na nossa cidade que não conhece ninguém. Ele ou ela não se parece com você, não age como você, não fala como você, mas Deus o pôs no seu caminho, você não pode evitar. Então o que você fará? Vai mudar de calçada? Comece com as necessidades que estão perto de você e Deus lhe dará graça. A sua religião é vazia se ela não compelir você, se ela não impelir você a agir e alcançar aqueles que estão feridos, cujo caminho você cruzar. Sua religião é vazia. Quem é o meu irmão? Quem é o meu próximo? Meu irmão é qualquer um que esteja em perigo, qualquer um que esteja em necessidade, qualquer um com dor, qualquer um com dificuldade. Veja bem, a sua irmã está doente, seu irmão está morrendo, seu irmão perdeu um trabalho, sua irmã está sem casa, seu irmão está perdido, sua irmã está desanimada, um irmão está caído, ferido, à margem da estrada. Não mude de calçada. Segundo a igreja, não mude de calçada. Ao redor de nós existem homens, mulheres que estão morrendo, gente, morrendo. Nós temos muitos pastores, nós temos um caminhão de levitas, mas onde estão os bons samaritanos? Onde estão? Onde estão os bons samaritanos? Eu vejo 3 grupos representados nessa parábola. Qual deles representa você? Eu vejo o grupo dos ladrões. Sabe qual é a filosofia desse grupo? O que é meu, não. O que é seu, é meu. E se eu quiser, tomarei de você. É o grupo dos ladrões. Eu vejo também o grupo dos religiosos. O que é meu, é meu. E se você precisar, eu não lhe darei. Agora eu vejo o grupo do samaritano. O que é meu, é seu. E se você precisar, eu lhe darei. Qual dos 3 grupos representa você? Essa semana, todos nós vamos passar pelo caminho de Jericó. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos encontrar alguém em necessidade. Não pergunte, por favor, quem é aquele? Como é que ele fez para chegar nessa situação? Por favor, não pergunte, ele é amigo ou inimigo? Não pergunte.
Não pergunte, eu conheço essa pessoa? Não pergunte. Não pergunte o que ela fez para merecer estar nessa situação. Não pergunte. Não pergunte, ela é da minha religião, ela é da minha cor, ela é da minha família, da minha tribo, do meu clube, da minha panela. Não pergunte. Se ele ou ela estiver em necessidade, ajude. Ajude. Ele é o seu próximo. Os religiosos tiveram desculpas para não ajudar. Eu estava com pressa. Eu queria chegar logo em casa. Você sabe como é que é? Família é prioridade, né? Eu não suporto ver sangue, eu passo mal, eu desmaio. As necessidades são maiores do que eu posso suprir. Eu não posso fazer muita coisa por ele. Vamos deixar outra pessoa fazer isso? E se os ladrões voltarem? Eles podem me atacar também, vou embora logo. Gente, ele iria morrer de qualquer maneira. Gente, o trem já passou por cima dele uma vez. Qual o problema passar 2, 3? Se outros vierem com ele e me atacarem também, e se for uma armadilha? Eu não queria me sujar, estava tão limpinho. Charles Wesley uma vez disse: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, em todo o tempo que puder, para todas as pessoas que puder, sempre que você puder. Puxa vida, se isso aqui fosse a nossa filosofia, se isso aqui fosse a filosofia das igrejas do nosso tempo. A filosofia das igrejas do nosso tempo é: eu quero todo o bem para mim, o tempo todo para mim, todas as coisas para mim, todas as bênçãos para mim, todas as coisas que eu puder ter para mim, para o meu prazer, para o meu bem-estar, para a minha alegria, para o meu lazer, meu. Nós deveríamos orar algo assim: meu Deus, por favor, que todas as pessoas necessitadas que passarem pela minha vida fiquem numa melhor situação depois que se encontrarem comigo. Puxa vida. Bom, essa é uma mensagem, uma aplicação para os membros dessa igreja. Mas existe uma aplicação para todas as pessoas. Todas as pessoas. Você lembra da primeira pergunta? Qual era a primeira pergunta mesmo, hein? Qual era a primeira pergunta? Ele veio até Jesus e qual era a primeira pergunta? O que farei para herdar a vida eterna? Essa é a pergunta mais importante. A parábola responde essa pergunta. Jesus contou essa parábola para responder essa pergunta: o que eu faço para herdar a vida eterna? O propósito primário dessa parábola é convencer que aqueles que pensam que são bons o suficiente, não existe nenhum modo de herdar a vida eterna fazendo boas obras. Pare de tentar enganar Jesus. Pare de tentar enganar a si mesmo. Não vai funcionar. Você quer entrar no céu? Eu vou te mostrar o padrão de Deus. Aqui está o padrão de Deus. Sejam perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Esse é o padrão. É dessa maneira que você vai entrar no céu. Você não é bom o suficiente, mas existe um que é bom o suficiente. Você não é perfeito, mas existe um que é perfeito. E você precisa da perfeição dele em sua vida, para que você alcance o padrão de Deus. Não seja como o homem religioso, que em vez de ser justificado, descansando na compaixão, na misericórdia de Deus, ele tentou justificar a si mesmo. Eu não sei quem é o meu próximo, então se eu não sei quem é o meu próximo, eu não posso amar o meu próximo. Se eu não sei quem é ele e eu não posso amá-lo, então significa que eu não quebrei a lei de Deus? Deus vai ter que deixar eu entrar no céu, porque eu sou tão bom, eu sou um marido tão bom, eu sou um trabalhador tão bom, eu nunca desejo mal a ninguém. Pare de se enganar. Não perca a mensagem principal dessa história.
Se você ainda não é um crente, não saia daqui hoje tentando justificar a si mesmo, fazendo um monte de boas obras, pensando que de alguma maneira as suas boas obras, a sua esmolinha no sinal, vai abrir as portas do céu para você. Fazer boas obras não salva ninguém, porque ninguém pode cumprir a lei completamente, perfeitamente. Jesus é o único que cumpriu a lei inteira, depois morreu no meu lugar, por causa dos meus pecados, para que eu recebesse a justiça dele sobre a minha vida. É impossível estar à altura do padrão de Deus, impossível. Você está pronto para admitir isso agora? Deus, eu não estou de acordo com o seu padrão, e porque eu não estou de acordo com o seu padrão, Deus, eu vou morrer e vou para o inferno, eu estou perdido. Você está pronto para admitir isso? Eu preciso de um Salvador, ou eu estou perdido. Não pode haver nenhuma conversão sem condenação. Eu estou perdido, eu estou condenado ao inferno, eu preciso de um Salvador. É por isso que você precisa de um substituto, um que vai tomar o seu lugar. É o que Jesus fez. Eu amo como Spurgeon coloca a coisa. Ele fala dessa maneira: o que a lei exige de nós, o Evangelho produz em nós. Isso é lindo, irmãos. A lei nos diz que nós deveríamos, o que nós deveríamos ser. E um dos objetivos do Evangelho é nos levar a essa condição. A lei diz, é assim que Deus quer que você seja. O Evangelho diz, é isso que eu vou fazer em você. E quando eu abro o meu coração para Jesus, é isso que Ele começa a fazer em mim. Era uma vez um homem, ele caiu num buraco, não conseguia sair sozinho. Uma pessoa sensível veio até o buraco e disse: eu sinto tanta pena de você que está aí dentro. Uma pessoa prática veio e disse: eu sabia que você iria cair nesse buraco mais cedo ou mais tarde. Um religioso disse: só pessoas ruins caem em buraco. Um matemático calculou como aquele homem havia caído no buraco. Um repórter veio e queria entrevistar o homem que estava dentro do buraco. Um fiscal da prefeitura, ávido por mais dinheiro para os cofres públicos, perguntou: você já pagou os impostos do buraco? Uma pessoa deprimida disse: você não viu nada, você precisa ver o buraco que eu tenho lá em casa. Um místico disse: apenas imagine que você está fora do buraco. Um otimista disse: cara, as coisas poderiam ser piores. Um pessimista disse: cara, vai ficar pior. Jesus, vendo o homem no buraco, estendeu a mão e tirou o homem do buraco. Irmãos, finalmente nessa história nós temos o verdadeiro bom samaritano, Jesus. Desde o Éden, desde o jardim do Éden, a raça humana está descendo de Jerusalém, o lugar da presença de Deus, e indo para Jericó, se afastando cada vez mais de Deus. Nós descemos muito nesse vale da perdição, mas no meio do vale da perdição, Satanás nos encontrou, e nós fomos atacados pelo bando de Satanás. Ele nos feriu, ele nos machucou, ele roubou a nossa honra, a nossa dignidade, nos deixou nus, caídos à beira da estrada, morrendo em nossos pecados. Nós não podíamos encontrar ajuda na religião, a religião não nos ajudou, nos deixou jogados à beira da estrada, mas pelo caminho, descendo também de Jerusalém, veio Jesus, o bom samaritano, para nos encontrar. Ele veio até nós com compaixão e tratou as nossas feridas, limpou as nossas feridas purulentas do pecado. Ele nos levou em segurança para um lugar de paz. Ele pagou a nossa dívida, Ele garantiu o nosso futuro, Ele demonstrou compaixão quando nós fomos deixados para morrer à beira do caminho. Queridos, aqui está a verdadeira mensagem do bom samaritano. Aqueles que estão caídos, feridos, magoados pelo pecado, sequestrados, esquecidos à beira do caminho, o bom samaritano veio para salvar você. Ele veio para encontrar você.
Isso é para aqueles que estão sem esperança, isso é para aqueles que estão impotentes, isso é para aqueles que não estão meio mortos, mas que estão totalmente mortos em seus pecados. Jesus veio para ajudar você. Você vai entregar o seu coração a Ele? Você o amará e permitirá que Ele cuide de você? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. 2 aplicações, uma é para a igreja. Essa semana você vai encontrar feridos pelo seu caminho. Igreja, não mude de calçada. Não faça isso. Estenda a mão. E a segunda aplicação para todas as pessoas. Todos nós, espiritualmente falando, todos nós somos como o homem assaltado, roubados na nossa dignidade, abandonados à beira do caminho. Nós estamos em agonia de morte. Você vai permitir que o bom samaritano chamado Jesus cuide de você? Você vai permitir? Cabeça curvada, os olhos fechados. Sabe qual é a ironia dessa história? É pensar assim: aquele homem caído à beira do caminho, quando ele vê o bom samaritano vindo em sua direção para ajudá-lo, ele está arrebentado, ele está quase morrendo. Agora imagina aí, cabeça curvada, os olhos fechados, imagina esse homem quase morto, espancado, os olhos inchados, dentes quebrados, costelas quebradas, ferido, nu, sujo de sangue e areia, sem nenhuma dignidade, mal consegue pronunciar palavra alguma. Quando ele vê o bom samaritano se ajoelhando ao seu lado para ajudá-lo, com as últimas forças que lhe restam, ele diz assim: não, eu não preciso de ajuda, deixa que eu vou me virar sozinho. É até estranho pensar isso, não é? Mas você sabia que toda vez que a gente ouve falar de Jesus Salvador e diz: não, hoje não, dessa vez não, quem sabe mais para frente, não é? A gente está fazendo igual o homem caído à beira da estrada, negando ajuda. Isso é tão irônico. A gente pensa irônico para ele, mas não é irônico para nós. Espiritualmente falando, eu e você estamos à beira do caminho, mortos, e Jesus veio para nos salvar. Não deixe para amanhã, não deixe para amanhã. Entrega o controle da tua vida a Jesus hoje. Deixa Ele cuidar de você hoje. Deixa Ele cuidar de você hoje. Pai, eu oro por todas as pessoas que estão aqui. Que nós não voltemos para nossa casa sem uma decisão ao teu lado. Por favor, dá-nos a tua bênção, Espírito Santo. Convence o nosso coração, Espírito Santo, de que precisamos desesperadamente do Salvador. Por favor, Pai, por favor, se conosco, em nome de Jesus. Amém.